Meus irmãos e amigos, a paz do Senhor, pelo terceiro domingo consecutivo nós estamos gravando aqui essa mensagem, é claro, falando ainda da pandemia do coronavírus. E a minha mensagem de hoje vamos falar sobre a ausência do templo. Vocês sabem que por causa da quarentena é proibido pelas autoridades aglomerações de pessoas. E por causa disso as igrejas também foram atingidas, muitas igrejas estão temporariamente fechadas. E isso levou um sentimento de saudade do templo, né? Um fenômeno de saudade do templo. Muita gente aí desesperado para que os cultos retornem imediatamente aos templos, querendo até desobedecer a quarentena, arriscando a membresia, os irmãos a serem infectados pelo coronavírus. Bom, então nós vamos nesse estudo de hoje falar sobre o templo. O que significa o templo? Por que muitos pastores estão aí muito bravos temporariamente com a interdição dos templos? Então, na Bíblia nós vamos ver aqui no estudo de hoje como é que os judeus, qual era a visão que os judeus tinham do templo. Então nossa mensagem vai ser dividida em três partes. Primeira parte é o que o templo representava para os judeus do Antigo Testamento. A segunda parte, o que o templo representa, ou que o templo representava para os cristãos do Novo Testamento. E finalmente a terceira parte, o que o templo representa para nós hoje, os cristãos do mundo todo. Muito bem. Indo direto para a primeira parte, qual era a visão dos cristãos, dos judeus, aliás, sobre o templo no Antigo Testamento? Então havia três pensamentos específicos dos judeus quanto ao templo. Em primeiro lugar, eles moravam afastados, regiões remotas, e uma vez por ano eles vinham para Jerusalém para adorar o Senhor. Então o primeiro pensamento que eles tinham é que o templo era o lugar onde eles iam encontrar o Jeová Deus, o Criador, Deus de seus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Então eles tinham esse pensamento que lá no templo eles iam reencontrar depois de um ano com o Senhor, Deus. O segundo pensamento dos judeus é que eles também no templo sentiam a segurança, né? Sentiam a proteção divina. E era esse segundo aspecto desse pensamento que eles tinham acerca do templo. Era maravilhoso. Então eles vinham de regiões remotas, distantes, caminhavam por muitos dias até chegarem a Jerusalém, e ali no templo eles iam emocionados, chorando, alegres, com saudade do templo. Tanto é que o salmista fez uma comparação sobre essa saudade do templo, do Salmo 84, versículos de 1 a 3. É muito interessante o que ele fala, qual era o sentimento dos judeus em relação ao templo. Diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios, pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. E eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvem-te perpetuamente. Então fiz até uma analogia aí com o pardal e a andorinha que moravam no teto, né, nas cavidades do teto, e ali eles tinham segurança para si e para os seus filhotes. E da mesma forma ele tinha esse sentimento, eles se sentiam seguros na casa de Deus, no templo. Depois de muito tempo, de um ano afastado, eles voltavam e faziam aquela adoração, aquela festividade na casa do Senhor. Porém, o terceiro aspecto é que o judeu não adorava, idolatrava o templo. Eles tinham zelo pela casa de Deus, mas não nada de idolatria. Eles sabiam que não era o templo que salvava, mas o Senhor, Deus, que aparecia naquele período no templo, ou que estava com eles no templo. Tanto é que o salmista escreveu no Salmo 69, versículo 9,
pois o zelo da tua casa me consumiu e as ofensas dos que te insultam caem sobre mim. Na verdade, eles tinham um zelo pela casa de Deus. Jamais idolatria pela casa de Deus. Então, vimos aqui o que, na primeira parte da pregação, da mensagem, o que o templo representava para os judeus do Antigo Testamento. Vamos falar agora da segunda parte, o que o templo representava para os cristãos do Novo Testamento. Claro que estou me dirigindo aos primeiros irmãos, né, a igreja primitiva. Qual era a visão deles sobre o templo? Bom, de uma forma geral, eles pensavam como os irmãos do Antigo Testamento. Tinha o templo também um local, um santuário para adorar a Deus. Sem idolatria também, não idolatravam. Eles ali se reuniam também com o intuito de adorar o Criador do Universo. Bom, então eles do Novo Testamento, nossos irmãos, eles receberam também uma revelação do Espírito Santo, que eles mesmos são os templos, né? Eles mesmos são o templo. O apóstolo Paulo, revelado pelo Espírito Santo, disse: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, uma nova revelação nesse período da graça, que nós somos o templo do Espírito Santo. Não são 4 paredes, não são as construções faraônicas gigantes, né, como é feito em algumas denominações hoje, mas o templo somos nós mesmos. E então, quando estamos em qualquer parte da terra ou desse mundo, nós somos ali o templo, formamos a igreja do Senhor Jesus. Então, para a revelação que o Deus dá a Paulo e aos irmãos missionários, é que nós somos a igreja formada pelos templos, né? Cada um dos cristãos é o templo do Espírito Santo. E tanto é que eles não tinham esse fanatismo, essa visão de adoração exagerada pelo templo, ou de misticismo pelo templo, pois eles bem sabiam que a única maneira de alcançar as almas perdidas era saírem das 4 paredes físicas, os templos construídos, né? Então a igreja primitiva saiu de dentro das 4 paredes e foi até os confins da terra para alcançar aqueles que não conheciam o Salvador do mundo. Logo, não havia tanta importância dada ao templo físico, templo de Herodes, templo de Salomão, porque a igreja não ia ficar presa, ou ficou presa ali nas 4 paredes, mas a única maneira de estender o reino de Deus sobre a terra era saírem das 4 paredes e irem por todo mundo pregando as boas novas da salvação. Então, na segunda parte, entendemos que para os crentes do Novo Testamento, eles mesmos, pela revelação do Espírito Santo, eles são o templo, e não as 4 paredes. E não há, então, essa fobia de estar dentro das 4 paredes, como se estivesse protegido. Mas, pelo contrário, deveriam sair dentro das 4 paredes e irem por todo mundo pregando o Evangelho. E outra coisa interessante também, outra revelação muito importante acerca do templo do Novo Testamento, Paulo falando quando chegou na Grécia, em Atenas, e ele viu ali muitos templos para as divindades. Havia mais de 30 mil deuses que eles adoravam, e havia muitos templos dedicados a determinados deuses. E havia um ali que era o templo dedicado ao Deus desconhecido. E Paulo aproveitou a oportunidade e disse que esse Deus desconhecido era o Criador dos céus e da terra, e que tinha enviado seu Filho ao mundo para salvar a humanidade. E depois ele acrescenta que Deus, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso é muito importante para nós hoje. Deus não habita em templos, em construções faraônicas. Deus não está ali. No momento em que seus filhos se reúnem ali para adorar, para glorificar o nome do Senhor, aí Deus se faz presente. Depois você fechou a porta, depois do encerramento do culto, ali não é mais nada, apenas um endereço.
Então não há essa mística que o templo é sagrado, que o templo sem ele nós não podemos adorar a Deus. Essa ideia em Cristo, no Novo Testamento, foi completamente mudada. Pelo contrário, os cristãos têm que ir ao mundo, têm que ir lá fora onde os pecadores estão. Então, baseado nisso, vamos para o terceiro e último tópico e fazemos a mesma pergunta: o que o templo representa para nós hoje? Então, com este fenômeno, aí, com essa crise da saúde mundial, e aí nós vimos o desespero, né, de algumas lideranças estão apavoradas porque os seus templos foram fechados. E com razão, porque o coronavírus ele é altamente contagiante e ainda não tem uma vacina ou um antídoto. E por isso o remédio mais sensato, a providência mais sensata é que se evite aglomeração. E as autoridades sanitárias, o Ministério da Saúde, solicita, né, que os cidadãos, né, os brasileiros, vamos dizer aqui no caso do Brasil, também no mundo está sendo feito da mesma forma, fiquem nas suas casas, para que se evite o contato e não haja uma grande proliferação do coronavírus em toda a nação brasileira. Por conta disso, a igreja faz parte também da sociedade, os templos também fazem parte e não poderiam ficar de fora dessas medidas, e com sensatez o governo pediu que os templos fossem temporariamente fechados e que as lideranças fizessem os seus rituais, as suas pregações pelas mídias sociais. É o que nós estamos fazendo agora. Então, criou uma celeuma, um desespero, né? Porque muita gente não está aceitando essa ideia de estar provisoriamente com os seus locais, os seus templos fechados. Evidentemente que as pessoas que tinham o templo como um local de arrecadação, de faturamento, que não visavam a salvação das almas, mas sim um meio de arrecadar dinheiro, de fazer negócios, mercado das almas, para essas pessoas está sendo um desespero. E se não voltar logo a abertura do templo, para eles a empresa, né, deles vão falir. Então essa é uma visão errada, não é bíblica, de fazer-se do templo um local de mercado, de arrecadação de dinheiro. Evidentemente eu estou falando daqueles que não estão seguindo corretamente a Bíblia. Para os pastores, lideranças sinceras que visam só ganhar almas, esse fechamento temporário dos templos não está causando nenhum problema, porque eles continuam falando, alcançando as almas pelas mídias sociais e pregando o evangelho sem nenhum impedimento. Então, para eles, o fechamento temporário do templo, como medida de prevenção, para que se evite um contagiamento, uma proliferação do coronavírus, é uma coisa científica, provada e sensata, né? Não vamos deixar que os nossos irmãos fiquem sujeitos à contaminação por causa de uma rebeldia ou uma não aceitação do que as autoridades nos estão aconselhando. E na verdade, como bons cristãos, a Bíblia diz que nós devemos sempre obedecer às autoridades. É interessante que tem muita gente que sempre pregou isso na sua vida, né? Pregou que o cristão não pode se levantar contra as autoridades, toda autoridade foi constituída por Deus e não há nenhuma autoridade que esteja no poder que não fora dada por Deus, esse poder. Mas agora, diante dessa pandemia em que as igrejas são obrigadas a fechar, muitos têm se levantado contra as autoridades e têm rechaçado essas medidas sanitárias para que se evite uma contaminação pior, como aconteceu na China, está acontecendo na Itália e muitos países da Europa, Espanha, Inglaterra também. De maneira geral, o cristão do Novo Testamento, nós hoje não temos esse misticismo, essa ideia mística do templo, essa ideia que temos que estar no templo.
Porque nós já temos ciência, fomos revelados pelo Espírito Santo, que o templo somos nós, não são as quatro paredes, as construções, mas somos nós mesmos o templo do Senhor. E onde estivermos reunidos 2 ou 3, Jesus mesmo disse isso, ali o Senhor está presente. Não é necessariamente dentro de uma igreja local, de um grande templo. Essa ideia é uma ideia completamente fora da Bíblia, fora do pensamento cristão. E então, aqueles que estão em Cristo e visam a salvação das almas, esse interrompimento, essa medida de fechamento das igrejas, dos templos, não está causando nenhum problema, porque não deixamos de adorar a Deus em nossas casas, nos locais seguros, e não deixamos também de comunicar, de levar a mensagem da salvação para aqueles que não foram alcançados. Então, eu queria dizer para aqueles que são sinceros, continue obedecendo às autoridades, continue adorando a Deus, faça os seus cultos, transmita os seus cultos pelas mídias sociais e aguarde com segurança as autoridades sanitárias definirem se está seguro ou não, quando é que podem voltar. Nada de tentar atrapalhar ou fazer campanhas contra as autoridades, porque isso não é sensato e não é bíblico. Nós temos que obedecer às autoridades. E a nossa missão maior é ganhar almas, é expandir o reino de Deus. Não é construir templos, não é arrecadar dinheiro. Essas coisas não têm base bíblica. Para que tanto dinheiro? Estamos provando agora que na pandemia o dinheiro não vale nada. Não se pode comprar, não se pode viajar. Então, para que juntar tesouros na terra? Nós temos que pensar sim nas almas, aquelas que não ainda foram alcançadas pelo Senhor Jesus Cristo. E também nessa pandemia do coronavírus, devemos lembrar com urgência que muitas vidas estão partindo para a eternidade sem a salvação, sem Cristo. Isso é muito mais sério do que a abertura de templo. Então, não é pelos templos que nós iríamos salvar essas pessoas, mas através da pregação do Evangelho, fora das quatro paredes, usando todos os meios possíveis, principalmente as missões, que a igreja tem contribuído pouco com missões. Então, meus irmãos, eu queria concluir essa mensagem dizendo para vocês, relembrando, que vocês já sabem, que, na verdade, você não precisa de um templo. Você é o templo. Então, se você quer fazer a obra de Deus, nada impede. Onde você estiver, ali você é o templo do Senhor. Tenha um bom domingo e pense bem nisso. E vamos orar para que haja em nossos líderes o mesmo pensamento e mesma obediência às autoridades, como manda a palavra do Senhor. Amém e um bom domingo.